Se você está se candidatando para alguma oportunidade no exterior e quer gastar menos nesse processo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te contar algumas maneiras, algumas dicas de você economizar e fazer algumas trocas inteligentes durante esse processo. Meu nome é Maria Lúcia Rosiak, eu tenho 19 anos, sou mentora de oportunidades internacionais desde meus 15 anos, após eu ter sido aprovada em mais de 20 oportunidades ao redor do mundo, em universidades como Harvard, Stanford, Oxford, Columbia, dentre outros. E hoje eu vou te contar, vou te trazer algumas dicas e alguns caminhos para que você economize e gaste menos durante a sua candidatura para essas oportunidades. O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que cada programa vai ter os seus custos. Então, quando você aplicar para graduação, por exemplo, nos Estados Unidos, vai ter uma lista de custos que você vai ter para enviar a sua candidatura, traduzir os documentos, fazer os testes e afins. No entanto, se, por exemplo, você está aplicando para um summer job ou um estágio, os custos já são menores, porque são menos documentos, o processo é um pouco mais simples. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Nesse vídeo, eu vou passar para vocês praticamente todos aqueles custos que podem surgir, mas não necessariamente você vai ter todos eles, porque vai depender da oportunidade do país que você está se candidatando. O primeiro custo muito comum que a gente tem quando a gente está se candidatando para alguma oportunidade no exterior é você pagar a taxa de inscrição, que nada mais é do que uma taxa só para você enviar a sua candidatura e ser considerado para aquela oportunidade. Nesse caso, a dica aqui é duas. Caso você esteja se candidatando para graduação e utilizando Common App, por exemplo, que é um aplicativo comum de candidatura para Estados Unidos, algumas universidades também da Europa, do Canadá e afins, aí você vai pedir o Fee Waiver direto no Common App. Fee Waiver nada mais é do que a isenção de taxa. Você vai fazer isso ali na parte de perfil e Fee Waiver. E vai falar que você pode comprovar que você não pode pagar por aquela taxa de envio, né? E daí o seu counselor, que é o seu conselheiro, vai confirmar isso. E você não vai pagar a taxa de envio. Porque considerando que você aplique para, por exemplo, 20 universidades e cada universidade cobre 50 ou 75 dólares, o valor ficaria bem alto. Quando você pede esse Fee Waiver direto no Common App, você é isento de pagar essa taxa. Segunda dica é, se você estiver aplicando para algum programa, como por exemplo, um bootcamp, um pré-college, né, um summer program em geral, ou alguma outra oportunidade de menor duração, direto no site da universidade, aí a dica é que você envie um e-mail para aquele programa, para aquela universidade, requerendo o Fee Waiver. Aí você vai explicar a sua situação financeira, vai falar que você não pode pagar aquela taxa por tais motivos, e você vai perguntar se tem possibilidade de você receber essa isenção de taxa. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando como escrever esse e-mail de Fee Waivers. Deixa aqui nos comentários que, se bastante gente pedir, eu posso trazer um vídeo explicando como você pode fazer, requerir esse Fee Waiver por e-mail. Outro custo muito comum que a gente tem no processo de candidatura são os testes padronizados. Que é, por exemplo, quando você está aplicando para a graduação, você vai ter que fazer o SAT ou o ACT. Então, a gente tem dois testes, você vai ter que escolher um deles para fazer. Ou se você está aplicando para o mestrado, você vai ter o GRE, o GMAT, por aí vai. Okay? Focando na graduação, que é também os testes ali que vai ser do ensino médio, gap year e afins, você vai ter então o SAT e o ACT. A dica aqui é que você faça o SAT, que é o SAT, né? Por quê? Porque ele é mais barato do que o ACT. E ele também disponibiliza mais materiais gratuitos para você se preparar para a prova. Além disso, ele acontece mais vezes no ano no Brasil. Então faz todo sentido que você faça ele, visto que ele é tão aceito quanto o SAT. Um outro custo que você pode ter ao se candidatar para essas oportunidades são os testes de proficiência, que nada mais é do que aquelas provas que você vai ter que fazer para comprovar a sua proficiência numa língua. Quando a gente fala do inglês, né, tem vários testes de proficiência, como, por exemplo, o TOEFL, o IELTS, o Duolingo English Test, o teste de Cambridge, dentre outros. Os mais aceitos, vamos colocar assim, seria o TOEFL e o Duolingo. O IELTS ele é muito forte na Europa, mas para cá, já para América do Norte, fins o TOEFL e o Duolingo é muito forte. O Duolingo ele vem crescendo muito, principalmente após a pandemia. Quando não estava mais tendo testes nos centros, né, do TOEFL, que é presencial, você tem que ir no teste center fazer afins, o Duolingo acabou se popularizando no mundo inteiro, porque ele é um teste muito mais simples, muito mais rápido, ele é 100% online e ele ainda é mais barato. Então, uma dica interessante, se você quiser gastar menos no momento de fazer os seus testes, é você optar por fazer o Duolingo English Test, que é o DET. O primeiro ponto é que você vai ter que selecionar universidades e programas que aceitem esse teste de proficiência, porque nem todas aceitam, apesar dele estar crescendo muito forte, ainda nem todas aceitam ele. E você fazer ele no caso do TOEFL, porque o TOEFL ele custa mais de R$1.000.
O Duolingo, ele custa $49. Vai dar em torno de R$250. Então, o Duolingo, na verdade, ele é 4 vezes mais barato do que o TOEFL. Você pode fazer 4 testes do Duolingo buscando uma boa nota. Em compensação, você poderia fazer só um do TOEFL e já gastar um valor bem alto, né? Vamos colocar assim. Então, uma dica é você criar a sua college list, listar os programas das universidades que você quer se candidatar, daquelas que aceitam o Duolingo, porque ela é muito mais barata e ela também é muito mais simples, né, de você entender o teste. As pessoas costumam ter mais facilidade, visto que é um inglês um pouco mais cotidiano, ok? Então é uma dica bem interessante. Eu mesma fiz o Duolingo e todos os programas que eu apliquei até hoje, tanto para oportunidades de ensino médio, gap year, graduação nos Estados Unidos, ele foi super bem aceito. Então eu confio muito nele, eu acho que ele está crescendo muito e que faz total sentido você investir nele do que investir um valor muito alto, mais de R$1.100. Do TOEFL, talvez não, e também tem que fazer um segundo teste. E só ali já é quase R$2.000 do seu dinheiro, nesse único processo da candidatura, nesse único pilar. Um outro ponto que pode surgir durante a sua application é a tradução de documentos. Alguns programas e algumas universidades, eles vão pedir como obrigatório que você envie uma tradução oficial dos seus documentos, que no Brasil seria uma tradução juramentada. E quais documentos são esses? Normalmente é o histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio, que são documentos emitidos pelo Estado, né, por colocar assim. Então, em algumas universidades, vão pedir que seja uma tradução oficial, uma tradução juramentada. Nesse caso, para essas universidades que pedirem, você vai ter que pagar uma empresa de tradução juramentada, ela vai traduzir o seu documento. Normalmente fica em torno de R$300 a R$500 para você traduzir esse documento, vai depender da empresa, do lugar que você está e afins. E você envia essa tradução juramentada. No entanto, são poucas as universidades que pedem como obrigatório o envio de tradução juramentada, principalmente para oportunidades de ensino médio e graduação. Normalmente é mais comum que eles peçam quando já é uma pós, né? Um mestrado, um doutorado, um PhD e coisas do tipo. Mas normalmente, ensino médio e graduação, eles não pedem tradução juramentada. Então, a dica é tanto você analisar com cuidado no site oficial da universidade para ver se ela realmente pede uma tradução juramentada. Caso ela peça, você pode entrar em contato explicando que é um valor relevante para você, que seria difícil para você e sua família pagar, e perguntando se não pode ser uma tradução não oficial, ou ainda você pode só selecionar programas e universidades que aceitem a tradução não oficial desses documentos. Se ela aceita uma tradução não oficial, isso significa que você mesmo pode traduzir os seus documentos. Então, você vai pegar o seu histórico escolar, por exemplo, e você vai abrir um Word e vai começar a reescrever tudo que está ali, isso aqui em inglês. Daí, nesse caso, você vai enviar tanto essa cópia em inglês que você traduziu, quanto o também em português original, para eles terem certeza que você não burlou nenhuma nota, né, ou coisa do tipo. Algumas universidades vão querer também que você faça uma entrevista, normalmente até no final ali do processo da candidatura, quando você já enviou os documentos, acabou já se destacando, né, e afins. Alguns programas, eles podem pedir que seja uma entrevista presencial. Então, que você vá aos Estados Unidos, conheça o campus da universidade e eles te conheçam presencialmente. No entanto, também com a pandemia, se tornou muito popular entrevistas virtuais. Então, caso uma universidade, alguma empresa, né, ou alguma instituição peça para você ir até eles fazer essa entrevista, sendo que você nem tem certeza se vai passar ou não, uma dica legal é você entrar em contato com eles e pedir que seja uma entrevista virtual. Por quê? Para você não ter esse gasto de ir até outro país, pagar passagem aérea, alimentação e tal, tirando que tem a parte do visto também, que vai ter alguns custos. Você só fazer isso quando você realmente já for aceito naquele programa, de preferência com bolsa de estudos. E um dos últimos custos que você pode ter ao se candidatar para esses programas são os formulários financeiros. Ou seja, quando você está aplicando para uma bolsa de estudos por necessidade financeira, que a gente já falou num vídeo aqui no YouTube da Udemy, já expliquei para vocês os tipos de bolsas, né? E uma delas, dentro ali da categoria de scholarships, é as bolsas por necessidade financeira. Quando você está aplicando para essa categoria de bolsa de estudos, você tem que comprovar a sua necessidade financeira. E como que você vai fazer isso? As universidades vão pedir para você que você preencha um formulário, onde você vai colocar todas as informações sobre os seus gastos, os seus ganhos e afins, o seu e das pessoas que moram com você. 2 formulários muito comuns nesse mundo é o CS Profile e o ISPA. Qual que é a diferença deles? O CS Profile ele é muito conhecido, ele é meio que aceito por todo mundo. Ele é online, você preenche no site e você envia. Só que o problema do CS Profile é que ele é pago.
Então, a cada universidade que você enviar, você paga para a universidade. Você paga ali para a plataforma, para ela enviar os seus documentos para aquela universidade. Então, ele cobra $25 a primeira universidade e cerca de $16 as próximas, né? Então, a primeira 25, depois 16, 16, 16, 16 e afins. Então, pode ficar um valor muito alto também, dependendo do número de universidades que você está se candidatando. Mas uma opção mais barata, né, para os formulários financeiros é você fazer o ISPA. O ISPA ele é um formulário financeiro muito semelhante ao CS Profile. No entanto, você vai imprimir ele e vai preencher à mão. E você vai escanear e enviar direto no e-mail da universidade, por exemplo, ou no portal do aluno daquela universidade. Então, ele é gratuito, você não paga nada para enviar e ele funciona da mesma maneira. O problema é que nem todas as universidades aceitam o ISPA. Então, a dica aqui é o quê? Ou que você selecione apenas universidades que aceitam o ISPA e programas que aceitam o ISPA para você se candidatar, para você não ter que pagar essa taxa do CS Profile se você não puder. Ou ainda, se aquela universidade ela pede CS Profile, ela não fala nada do ISPA, eu recomendo que você envie um e-mail para ela, explique a sua situação financeira novamente e pergunte se é possível que você envie o ISPA para você não ter esse gasto de envio. Caso tenha alguma universidade que você queira muito aplicar, ela não aceita o ISPA, mas mesmo assim você não quer deixar ela de lado, uma terceira opção, um terceiro caminho, seria você pedir fee waiver. Então, as universidades, em geral, elas têm um número limitado de códigos de fee waiver, que elas podem falar assim, se esse aluno ele não pode pagar pelo envio do CS Profile, eu vou dar uma isenção de taxa para ele, vou dar um fee waiver, ele não vai pagar. Então, meio que a universidade pagaria no seu lugar na plataforma do College Board, né, do CS Profile. Então, você pode fazer isso. Uma dica legal é que você entre em contato quanto antes com as universidades. Então, por exemplo, se você está aplicando para a graduação nos Estados Unidos, o Como App vai abrir a partir de agosto, e logo em seguida os formulários financeiros também já são atualizados. Então, uma dica interessante seria você já enviar um e-mail para aquela universidade pedindo um código de fee waiver para o CS Profile. Daí, qual que é a conclusão, então? As universidades que aceitarem o ISPA, eu recomendo que vocês enviem o ISPA porque ele é gratuito, ele é fácil, barato, né, bom de fazer. As universidades que não aceitam isso, que somente aceitam o CS Profile, você entra em contato com antes, porque esses códigos muitas pessoas vão atrás dele. Então você tem que ir antes para você conseguir esse fee waiver. Então as que não aceitarem o ISPA, você envia o CS Profile, mas você vai atrás de um código de fee waiver para que você não precise pagar pela taxa de envio. E por fim, uma dica muito importante que eu dou para você é que você crie um planejamento financeiro para a sua candidatura. Independente da oportunidade que você está se candidatando, do país ou afins, no início, após você passar por aquele processo de entender o processo, de ver o que você vai precisar para aplicar, né, e coisas do tipo, que é aquela primeira etapa de preparação mesmo inicial, eu recomendo muito que você já comece a listar quais vão ser os meus gastos, qual vai ser a soma total que eu vou precisar, daí faça uma média, olha, eu vou precisar de tanto, mais ou menos até tal dia, porque assim você consegue criar um planejamento financeiro de como eu vou conseguir esse valor, né? Eu posso fazer uma renda extra, posso começar a trabalhar em alguma coisa, posso ensinar inglês, talvez, posso corrigir documentos, começar a dar aula particular, fazer um TCC de um amigo, né? Enfim, tem várias formas de você ganhar uma renda extra, que a gente fala na Uclis até no módulo somente sobre como pagar a sua application para os nossos menturados, e assim você não se aparta lá na frente. Porque o que acontece muito é que, apesar do processo de candidatura ele poder te dar um resultado incrível, que é você ganhar uma bolsa de milhões, né, no exterior, poder estudar fora pagando muito pouco ou sem pagar nada, ele vai ter um custo ou outro. Então, mesmo que você consiga fee waiver, você faça um teste mais barato, que você faça isso ou aquilo, você vai ter um mínimo de um custo que seja para tirar o seu passaporte, pedir o seu visto, ou fazer um teste de proficiência que seja $49. Então, você vai sim ter algum gasto. Não adianta mentir, falar que é um mundo perfeito, que você não vai ter, a não ser que alguém pague para você, que você consiga um sponsor, alguma coisa do tipo, mas se não, você vai ter que pagar esses custos. Então, minha recomendação é que você já se programe com uma antecedência, o que você vai fazer, quais testes, qual é o caminho que você vai seguir, quais são os custos que você vai ter em média, ok? E como você vai conseguir esse valor até a data que você precisa ter esse dinheiro. Então, eu acho super importante para que lá na frente você não se sobrecarregue e ainda, né, quem sabe, deixe de aplicar por não ter o valor de enviar sua candidatura, por exemplo. E se você gostou desse vídeo, já envia para algum amigo que também quer economizar, está buscando gastar um pouquinho menos na candidatura. Se inscreve no canal, porque a gente posta vídeos novos toda semana com conteúdos incríveis. Se tiver algum tema que você quiser que eu traga, seja sobre oportunidade, currículo, extracurriculares, inglês ou afins, deixa aqui nos comentários.